Oi, eu sou o professor Eduardo Ferroni e hoje nós vamos falar sobre potência elétrica. Potência elétrica ou potência é a capacidade de produzir trabalho. Fazendo uma analogia entre duas pessoas são capazes de realizar trabalho. Se você olhar a nossa figura, nós temos aqui as duas que são capazes de realizar trabalho, mas a que diferencia uma da outra é a potência, ou seja, é a realização desse trabalho no menor tempo. Da mesma maneira, as cargas elétricas possuem uma capacidade de produzir trabalho. A capacidade de produzir trabalho de cargas elétricas é expressa em watts. Por exemplo, potência de uma lâmpada. Quando você for comprar uma lâmpada, você compra ela pela potência, 100 watts, 60 watts, 40 watts, e a tensão necessária para que ela produza essa energia, para que ela realize o trabalho com essa potência. No nosso exemplo, nós temos uma lâmpada de 100 watts com tensão de 127, ou seja, ela vai produzir 100 watts se for ligada a 127 volts. Um outro exemplo seria uma lâmpada de 100 watts, 220 volts. Significa que ela vai realizar 100 watts de potência, de trabalho, se ela for ligada a 220 volts. Pegando duas lâmpadas de potências diferentes, podemos verificar uma lâmpada de 60 e uma de 100. A de 100 brilha mais, porque ela realiza um trabalho maior do que a de 60. Potência depende de outras grandezas, resistência, tensão e corrente. Se eu aplico uma tensão numa resistência, vai circular sobre essa resistência uma corrente. Então nós temos que uma potência aplicada numa resistência vai gerar uma corrente elétrica. Então eu posso calcular a potência por ser a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou simplesmente potência é tensão vezes corrente. Fazendo uma analogia simples no triângulo, potência é V vezes I. Um exemplo aqui de como podemos medir a potência, então, seria a gente medir a tensão e a corrente que circula por uma lâmpada. Se você olhar no nosso esquema, nós temos aqui o valor da tensão, 100 volts, a corrente 2 amperes, isso nos daria uma potência de 200 watts. Só que existe equipamento chamado watímetro que já faz essa medida de potência automaticamente. Então, um exemplo de um circuito utilizando um watímetro, ele já tem internamente um medidor de tensão e corrente. Basta você verificar que nós temos uma ligação em série e uma ligação em paralelo, e ele já mede a potência automaticamente. Internamente no watímetro ele tem lá uma bobina que mede a corrente em série e uma bobina que mede a tensão em paralelo. Fazendo uma analogia, nós podemos então medir a potência com voltímetro e amperímetro ou diretamente com um watímetro, como mostra nesse nosso esquema que nós temos para medir a potência de uma televisão. Basta multiplicar V vezes I ou simplesmente pôr um watímetro, que é um componente, um equipamento exclusivo para medir potência. Potência elétrica é a capacidade de produzir trabalho, o símbolo é P, a unidade é watt, e esse é o nosso curso sobre potência elétrica. Espero que isso tenha ajudado os senhores a entender esse conceito físico.